tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, do Ateliê de Tutti Baby, e para a videoaula de hoje eu trouxe uma dica muito legal, muito importante, que vai fazer toda a diferença no seu amigurumi. E não se esqueça de curtir, de compartilhar e principalmente se inscreva no canal para vocês não perderem nenhuma dessas videoaulas que eu estou postando aqui toda semana. E eu achei importante compartilhar com vocês essa dica, que eu faço dessa forma e funciona muito bem comigo. E eu tenho visto meus amigurumis depois de algum tempo e eles ainda continuam com a forma deles original. Bora lá aprender? Então, para a gente fazer o enchimento das nossas peças, nós temos que encher de forma que os pontos não fiquem abertos e que o amigurumi não fique murchinho, fique deformado, que a gente pega e só de pegar ele já muda a forma. Então, como que a gente enche? A maneira que eu sugiro e que eu faço e que dá certo comigo é colocar o enchimento aos poucos e eu vou colocando, afastando para as laterais. Eu vou empurrando assim para as laterais lá dentro, vou ajeitando, então eu vou circulando o meu dedo aqui dentro, empurrando o enchimento para as laterais e vou colocando. E vou vendo o suficiente, para colocar o suficiente para não ficar pouco, com pouco enchimento, e aí ele fica assim, murchinho, e nem com demasiado, a ponto de ele ficar aparente entre os pontos. Então, vou colocando, vou afastando, porque no caso, dessa forma que eu tenho, isso é o corpinho de um ursinho, e ele tem uma barriguinha, então eu tenho que respeitar todas essas formas na hora que eu vou colocando o meu enchimento. E vou colocando e vou sentindo se precisa mais ou menos enchimento. E vou afastando para as laterais. Olha que ele já vai tomando uma forma, já não tá mais tão murchinho. E se o meu enchimento estiver muito emboladinho, é bom que eu abra as fibras para que ele aumente a resiliência dele e não fique embolado dentro do bichinho. Então, vou colocando e vou afastando para as laterais. E aí, eu vejo que é o suficiente, que não está saindo para fora, não está aparente entre os pontos, ele tá firminho, olha, pode ver, não está deformado, ficou bem redondinho, porque eu fui colocando, distribuindo uniformemente aqui dentro do meu bichinho, e na hora de costurar, a gente pode acrescentar mais enchimento para poder dar firmeza, aqui no caso seria o pescocinho, para sustentar a cabeça. E aí, para uma próxima aula, videoaula, eu ensino para vocês, quando nós estivermos aprendendo a costurar o amigurumi, como que eu faço para introduzir esse enchimento. E tem as pecinhas bem pequenas que a gente vai ter que encher também. E como que eu faço no caso aqui, que eu tenho um pezinho e ele tem essa forma. Ele não é uniforme, ele sai essa pontinha. Eu encho sempre a pontinha primeiro e eu não encho junto com todo o enchimento que eu vou colocar na peça. Eu tiro um pouco que seja proporcional à peça que eu for colocar, eu coloco lá na frente. Para isso, eu uso um palito de churrasco que eu parti ele no meio, e aí essa partezinha áspera que fica aqui, eu tiro as ferpas, as farpazinhas que ficam, porque ele vai dar resistência para empurrar o meu enchimento. Porque se ele for muito liso, na hora que eu for empurrar, ele não leva o enchimento para dentro. Então, eu vou colocar lá na pontinha. Olha, levo bem lá para a pontinha. E agora que eu coloco o restante do enchimento nessa parte aqui, que seria a perninha
do meu ursinho. E vou fazendo o mesmo esquema, mesmo com o palito, empurrando para as laterais. E colocando para dentro. E aí, ele manteve a forma de pezinho. Ele tá firme, mas não está duro, não tá murcho. A criança vai poder brincar bastante com ele, sem deformar. Porque se eu coloco o enchimento todo de uma vez, sem colocar a parte essa parte que tá diferenciada do todo aqui, que é a pontinha do pé, se eu colocar tudo junto, à medida que eu for brincando, o enchimento vai mexendo, movimentando aqui dentro. Se eu não coloco ele separado aqui na ponta, ele vai junto. Então, a pontinha do meu pezinho não vai ficar nesse formato, ela vai ficar murcha. É o mesmo caso desses bonequinhos que tem essas perninhas, que a gente faz assim. Eu também pego um pouquinho de enchimento, coloco só lá nas pontinhas primeiro, coloco nas duas perninhas primeiro, e depois que eu coloco no restante do corpinho. Porque por mais que eu mexa, que eu brinque, ele não vai ficar andando aqui dentro, porque lembre-se que esse enchimento é siliconado, ele é escorregadio, então se a gente não coloca dessa forma, ele vai ficar se movimentando dentro do bichinho e as partes que ficam nas pontas e que são mais estreitinhas, esvaziam logo, porque vai ficar um bloco enorme aqui dentro de enchimento. Se eu colocasse todo de uma vez aqui, ó, ele não chegaria até as perninhas. Podia chegar no primeiro momento que eu estivesse enchendo. Mas depois que eu fechasse e que eu costurasse, começasse a brincar, o enchimento ia subir e as minhas perninhas iriam ficar murchas. E essa foi a dica da videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É simples, mas é de efeito. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.